estén muy bien, los extraño muchísimo, pero qué bueno que están viendo los videos, ok? Muy bien, chiquitos, a aula dessa semana vai ser um pouquinho diferente. Eu vou fazer a correção dos exercícios da semana passada e depois vou mostrar nos slides uma revisão do que a gente já trabalhou, porque essa semana vocês vão fazer um exercício avaliativo na plataforma, beleza? Então não deixem de ver os slides, anotem no caderno de vocês os conteúdos, beleza? Principalmente para vocês praticarem a escrita em espanhol e se tiver alguma dúvida me escrevam, ok? Muito bem, corrigir então a página 59, questão número 1. Observa a imagem e escribe lo que piden las personas. Usa el imperativo en la forma afirmativa, ok? Chiquitos, além de observar a imagem, vocês também tinham que usar as palavrinhas desse quadradinho amarelo, beleza? 1. Enciéndeme la luz. 2. Ábreme la puerta. 3. Contesta al teléfono. 4. Pásame el cuaderno de teléfonos. 5. Ciérrame la ventana. 6. Tráeme un café. 7. Apague el ordenador. 2. Reescribe las oraciones del ejercicio anterior e substitui os pronombres complemento directo. Então, chiquitos, vocês iam pegar tudo e juntar numa palavra só, beleza? Como eu já expliquei para vocês, a gente pode sim colocar o pronome objeto direto numa palavra só quando for imperativo afirmativo. 1. Enciéndemela. Tudo junto, numa palavra só. 2. Ábremela. 3. Contéstalo. 4. Pásamelo. 5. Ciérramela. 6. Tráemelo. 7. Apágalo. Tranquilos, niños. Ojalá que sí. 3. Pasa las oraciones al imperativo en la forma afirmativa y sustituye los pronombres complementos que sean posibles. Letra A. Llámame temprano. B. Cómprasela. C. Búsquenlo. D. Entrégasela. E. Déjalo sobre la mesa. F. Tocadlas. Prestem atenção nessa F, viu? Porque é vosotros. Então, tocadlas. Tocadlas, ok? G. Entrégaselos. H. E vos, háblame assim. Tranquilos. 4. Elige un deporte y haz una investigación. Debes hacerla en un folio aparte. Haz el texto como los del ejercicio 1 y 3 de la lección 1. Para ayudarte, te damos um listado. Então, chiquitos, essa número 4 é para vocês investigarem um pouquinho sobre um esporte só. Vocês poderiam escolher qualquer um desse quadrinho aqui, beleza? E fazer uma pequena investigação. Eu espero que vocês tenham feito, é muito divertido investigar sobre algumas coisinhas que a gente pode gostar depois no futuro de fazer, ok? Aqui tem uma pequena explicaçãozinha sobre pelota basca, que é um esporte tradicional na Espanha, beleza? Diz o seguinte: es un deporte tradicional vasco practicado principalmente en la zona norte de España. Generalmente requiere la participación de al menos 2 jugadores o bien 2 equipos en líneas generales golpean por turnos una pelota contra un muro llamado frontis hasta conseguir um tanto, ok? É um jogo que é bem diferente daqui, eu espero que vocês investiguem um pouquinho sobre isso, tem vários vídeos no YouTube, beleza? E é um esporte, um dos esportes que estava aqui no listado, ok? Muito bem. Leia o diálogo e haz o que se te pide. Ninhos, aqui a gente tem um quadrinho nessa página 61 para nos informar sobre alguns esportes ou alguma atividade física, ok? Então eu vou ler como que vocês devem pronunciar essas possíveis perguntas se vocês querem saber sobre algum esporte específico. Repita comigo. ¿Qué necesito para practicar? ¿Es necesario usar equipo de seguridad? ¿Qué objetos necesito para jugar al? ¿Es necesario preparo físico especial? ¿Es un deporte de riesgo? ¿Es un juego típico de tu país? ¿Es el juego favorito de tu país? ¿Se juega solo? ¿Se juega en equipo?
Los equipos compiten entre ellos? Se escucha música mientras se practica? Muy bien. E aí vocês poderiam se informar, ok? Ahora 1. Vas a escuchar un texto. Lee las opciones antes de escucharlo y marca V para verdadero o F para falso. A. El personaje aprendió a nadar en seco. Verdadeiro. Chiquitos, eu sei que soa meio estranho, mas o texto fala sobre nadar em seco, nadar sem água, ok? B. Es menos ventajoso que nadar em el agua. Falso. Eu acho que nadar na água é melhor. Eu nunca nadei em seco. C. Nadar en seco no posibilita ahogarse porque ya se está en el fondo. Verdadero, chiquitos. Si no hay agua, no hay como ahogarse. D. Nadar en seco permite que no te pesquen. Verdadero. E. La ausencia del agua hincha a los que se ahogan. Não, chiquitos, falso. Inchar é quando você fica cheio. Por exemplo, se eu beber uma garrafa de água agora, eu vou ficar inchada, cheia de água, ok? Então isso aqui é falso. A todos os amigos del personaje les gustou a ideia? Falso. Nem todos acertam essa ideia louca de nadar sem água. H. Los amigos del personaje no consiguen mirarlo. Verdadeiro. E I. El personaje se siente incómodo nadando en seco, pero no tiene coraje de nadar en agua. Possivelmente verdadeiro, ok? E aqui, chiquitos, tem o textinho. Eu vou ler somente as palavrinhas na ordem que elas estão sendo completadas aí no texto para facilitar a compreensão de vocês, ok? Primeira, nadar. Ventajoso. Hundir-se. Ahogado. Pescarnos, hermoso, hinchemos, agônico, agoniza, gusano, se hurtaban, sollozaban, ahora, ok? Muy bien, espero que não tenha dúvida. 2. Relaciona as colunas e descubre o que significa. Estertores. Estertores, chiquitos, significa respiração que produz um sonido involuntário, ronco ou como um silbido que suele presentar-se em los moribundos, ok? Sin embargo, em português, entretanto. 3. Agoniza ou agonizar. Estar em agonia, luchar o enfermo entre a vida e a muerte. 4. Agônico. Relativo ao estado de agonia. E 5, se hurtava, hurtar, ocultar ou desviar. O último exercício aqui, abra com o companheiro. Essa questão número 3, ela era para conversação, beleza? Então vamos aqui a 4. Como aconselhas a um companheiro que vai nadar em seco? Usa os verbos que estão em el quadro. Não é necessário que utilices todos. Eu vou ler aqui algumas das sugestões, ok? E aí, como era pessoal, vocês coloquem do jeito que vocês acharem melhor. No bucees porque te puedes dañar la cabeça. Bucear, chiquitos, é mergulhar, beleza? No saltes porque também te puedes lastimar. Túmbate al suelo boca abajo. Flota mirando al cielo. Flotar é flutuar, ok? Mueve un brazo por vez. Gira primero el brazo derecho, después el izquierdo. Respira calmamente. Mueve las piernas alternadamente. Abre los ojos. Escucha lo que te dicen tus compañeros. Y disfruta de este momento de placer. Tranquilos, niños. Espero que sim. E agora observem os slides da classe e se tem alguma dúvida, escrevam, ok? Muito bem, ninhos. Como eu expliquei para vocês, eu vou passar aqui alguns conteúdos que a gente já viu no início do ano até hoje, beleza? Para a gente fazer algumas atividades avaliativas, certo? As atividades estão na plataforma, não deixem de fazer, estão muito fáceis, ok? Se tiver alguma dúvida, escreva, reveja um livro, caderno, tá tudo bem tranquilo, certo?
Ninhos, uma coisa também que eu quero pedir para vocês é que vocês copiem esses slides no caderno de vocês, para vocês treinarem a escrita em espanhol, que isso é extremamente importante, tá certo? Pois bem, vamos começar então repassando o pretérito perfeito simple. Ninhos, vocês lembram para que a gente usa o pretérito perfeito simple? Eu espero que sim. Se utiliza em espanhol para expressar acciones passadas que tiveram lugar de maneira pontual ou em um espaço de tempo delimitado. Chiquitos, o que isso significa? Que o pretérito perfeito simples ou pretérito indefinido, porque eu já falei para vocês, significam a mesma coisa, ok? Ele aconteceu no passado, num lugar pontual, e não tem relação com o presente, certo? Essa é a principal característica dele. Muito bem, seguindo aqui. Quando expressamos acciones pontuales e concluídas em el passado, por exemplo, ayer salí al parque e me encontrei com Maria. Laura festejou seu cumpleaños el fim de semana passado. Então, chiquitos, todos esses verbinhos aí, ó, sali, me encontrei e festejou, estão no pretérito indefinido. São verbinhos de ações que aconteceram pontuais no passado e que não tem nenhuma relação com o presente. O fato de eu ter ido ao parque não muda o fato se eu quiser ir para o parque de novo outro dia. Mas vai ser a mesma coisa? Não. Eu posso ir ao parque e não encontrar ninguém. A Laura festejou seu cumpleaños o ano passado, o fim de semana passado. Ela vai festejar de novo no ano que vem? Sim, mas não vai ter relação com a última celebração que ela fez, ok? E o outro uso, descripciones de una acción puntual en el tiempo determinado en el passado. Então, chiquitos, a gente vai sempre determinar qual foi o espaço de tempo que essa ação aconteceu. Por exemplo, la niña corrió y se escondió detrás de un árbol hasta que llegó su papá. Então, todos esses verbinhos aí também estão no pretérito indefinido, ok? São bem fáceis da gente encontrar e são ações pontuais do passado. Hasta que chegou seu papá. Então foi até esse momento. É uma ação pontual. Aqui novamente explicando, Tiquitos, por quê? Às vezes o pretérito indefinido a gente tem um pouco de dificuldade porque a gente confunde com o pretérito imperfeito. Mas não se preocupem, porque ele é bem facinho. A diferença dos dois é que o pretérito indefinido não tem relação com o presente. Olha só. Acción que tiene lugar en un determinado momento del pasado, terminada y sin relación con el presente. Acciones únicas, concretas o repetidas. Por ejemplo, ayer salí con mis amigos hasta las 3 de la madrugada. Comimos una mariscada para celebrar el fin de nuestro viaje. Mariscada, chiquitos, são mariscos, ok? Em geral. 2. Acciones pasadas que se van produciendo una tras otra, en cadena. Por ejemplo, Luis conoció una chica muy interesante el verano passado. Se enamorou e se casou. Então, chiquitos, para a gente falar de uma ordem de acontecimentos que vão sucedendo, a gente também usa o pretérito indefinido, ok? E nueva acción que sucede en mitad de otra de larga duración en el pasado. Interrumpe. Por ejemplo, escuché un ruido muy extraño mientras dormia. E aí, chiquitos, mientras entra na ação de simultaneidade. Então, enquanto ele estava dormindo, ele escutou um barulho estranho. Quais são os advérbios ou os marcadores temporais mais usados com pretérito indefinido? São esses aqui, ó. Repitam comigo. Ayer, ayer tarde, anoche, anteayer, el lunes passado, hace una semana, aquel día, el 3 de julio, em fevereiro, el año passado e etc. A gente tem vários outros marcadores temporais. Aqui são só alguns que são os mais usuais, ok? E 3 de julho, chiquitos, não é especificamente essa data. Vocês podem usar qualquer data. Por exemplo, el 11 de março empezó la quarentena, ok? Em fevereiro foi mi cumpleaños, sim? E assim por diante, beleza? Muito bem. Como que
que a gente vai conjugar esse verbinho? Galera, é muito fácil, prestem atenção. Se vocês têm os verbos regulares, ou seja, que não tem mudança no radical do verbo, vocês vão pegar somente o radical do verbo e colocar a terminaçãozinha verbal. Olha só, o verbo hablar fica yo hablé, tú hablaste, él habló. Nosotros hablamos, vosotros hablasteis e ellos hablaron, ok? Completem aí a tabelinha de acordo com o que eu vou falando. Vocês já têm como fazer isso e também consultando o livro de vocês. Aí, chiquitos, temos o verbo comer. Yo comí, tú comiste, él comió. Nosotros comimos, vosotros comisteis e ellos comieron. Todos os verbinhos que terminarem em R vão ter essas mesmas terminações que eu acabei de falar. E por último, o verbo vivir, que acaba em IR. Yo viví, tú viviste, él vivió. Nosotros vivimos, vosotros vivisteis e ellos vivieron. Não esqueçam de completar a tabelinha com a conjugação que eu acabei de falar para vocês, ok? É um dos exercícios para vocês fazerem. Muito bem. Aqui temos mais alguns verbinhos regulares, só para vocês verem que a conjugação, que a terminação vai ser a mesma. O que muda é qual é o verbo, né? Então vai mudar o radical do verbo, mas a terminação vai ser a mesma. Olha só, a conjugação do amar. Yo amé, tú amaste, él amó. Nosotros amamos, vosotros amasteis y ellos amaron. Comer. Yo comí, tú comiste, él comió. Nosotros comimos, vosotros comisteis y ellos comieron. Y el verbo abrir, yo abrí, tú abriste, él abrió. Nosotros abrimos, vosotros abristeis y ellos abrieron. Tranquilos, niños. Muy bien. Aqui, niños, temos alguns verbos irregulares em pretérito indefinido. Olha só. Os verbos que se acabam em car, gar, guar e sar cambiam a ortografia na primeira persona do singular. Por exemplo, atracar, yo atraqué. Buscar, yo busqué. Explicar, yo expliqué. Apagar, yo apagué. Colgar, yo colgué. Jugar, yo jugué. Amortiguar, yo amortigué. Apaciguar, yo apacigué. Averiguar, yo averiguei. Alcançar, yo alcancei. Ok? Tá cortada aí a imagem, mas vocês podem observar que é C no finalzinho. Empezar, yo empecé. Organizar, yo organicé. Ok? E os verbos que acabam em ER ou IR também tem uma troca, um câmbio, que a gente vai colocar o Y na conjugação. Aí tem dois exemplos para vocês verem, os verbos ler e o ir, ok? Ler, yo leí, tú leíste, él leyó. Nosotros leímos, vosotros leísteis y ellos leyeron. Huir, yo huí, tú huiste, él huyó. Nosotros huimos, vosotros huisteis e eles huyeron, ok? Essa irregularidade vai ser na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural, somente nessas duas. E aqui, a irregularidade dessa terceira pessoa é que muda a raiz. Como eu já falei para vocês, se tem alguma irregularidade no verbo, vai ter, então o verbo é irregular. Nesse caso desses dois verbinhos aqui, sentir e dormir, tem a alteração na raiz e fica assim. Yo sentí, tú sentiste, él sintió. Nosotros sentimos, vosotros sentisteis y ellos sintieron. Dormir. Yo dormí, tú dormiste, él durmió. Nosotros dormimos, vosotros dormisteis y ellos durmieron. Ok? Outras irregularidades. Chiquitos, quando a gente troca a raiz, olha só, conduzir fica condur, descer, dir. Introduzir, introdur. Produzir, produr. Reduzir, redur. Traduzir, tradur. Traer, trar. Andar, andu. Caber, cup. Estar, estup. Haber, ub.
A ser, poder, put, poner, pus, querer, quis, saber, su, tener, tu, venir, bin. Chiquitos, esses são os radicais desses verbinhos irregulares. E aí, vocês vão pegar e repetir as terminaçõezinhas, beleza? As terminaçõezinhas que estão aí em vermelho para vocês observarem. E os verbos que mudam completamente a raiz? Chiquitos, a gente tem uma facilidade nesse modo verbal, porque os verbos ser e ir têm a mesmíssima conjugação. Por exemplo, yo fui, tu fuiste, él fue. Nosotros fuimos, vosotros fuisteis e eles fueron. Já o verbo dar vai mudar completamente a raiz. A gente vai usar basicamente a letra D. Yo di, tu diste, él dio. Nosotros dimos, vosotros disteis e eles dieron. E aqui tem mais marcadores temporais para vocês verem, que não são só aqueles que eu coloquei nos slides anteriores, certo? Esses aqui a gente usa também com o pretérito indefinido. Tranquilos, ninhos! Eu espero que esteja tudo bem explicadinho, que não tenha nenhuma dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me escrever perguntando. Por favor, não deixem de fazer o exercício extra, beleza? Que eu vou olhar quem é que tá fazendo e vale nota, ok, ninhos? Espero que estejam bem e a gente se vê na semana que vem. Tchauzinho, chiquitos!